Então, estamos no ar mais um dia. Boa tarde a todos. A gente está hoje no nosso terceiro dia de treinamento Café com Mendeley. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a organização das leituras dentro do gerenciador, né? Meu nome é Nalinha, sou bibliotecária do Instituto de Biociências da URGS. Meu nome é Bárbara, sou bibliotecária da Faculdade de Direito da URGS. E está com a apresentação, Bárbara. E é verdade, estou com a apresentação. Deixa eu passar aqui, porque eu estou sem mouse. Daí tá meio difícil. Então, aqui a gente também acrescentou que nós já deveríamos ter feito desde o início, devido ao tamanho, né, inesperado do nosso público. Então, a gente, né, contamos com essa equipe de apoio maravilhosa aqui, que é a Karen, a Márcia e o Wagner. Tá? Os três são bibliotecários e estão nos auxiliando aqui. Isso, o Wagner tá aqui no chat do MConf para ajudar com algumas perguntas e a Karen está ajudando com a transmissão no Facebook. Vai trazer as perguntas do Facebook aqui pra gente daí. Tem esses bibliotecários maravilhosos, a gente não ia estar conseguindo dar conta desse evento. Então, muito obrigada, colegas queridos. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai retomar algumas coisas que a gente já falou em outros momentos, né? Mas vamos nos aprofundar mais nesse assunto, né? Da parte de leitura e marcação de documentos na biblioteca. Então, aqui vocês já instalaram, já colocaram, né, algumas coisas dentro da biblioteca de vocês. Vou começar a parte de leituras, vou começar a mexer nesses documentos, tá? Aí tem esses tipos de marcação, tem anotações gerais, tem as tags, palavra-chave, pesquisa na biblioteca, como é que se faz, funciona a pesquisa na biblioteca e como é que funciona também a pesquisa na rede Mendeley. Tá? Então, nosso cardápio do café de hoje é mostrar, então, o leitor nativo do Mendeley, nas várias versões que ele tem, como é que funcionam, então, as notas gerais e os post-its, quais são os campos de pesquisa, o que são as tags e como é que usar as tags e as palavras-chave que já vêm nos documentos, e falar um pouco da pesquisa no catálogo da rede Mendeley. Nós falamos assim por alto ontem, mas aqui a gente aprofunda um pouquinho. Então, esse aqui é o leitor de PDF, né, do Mendeley. Como é que funciona? Então, essa aqui é a cara do Mendeley Desktop, que vocês já conhecem, né? Então, aqui, quando a gente clica para abrir um documento que tem um PDF anexado, ele vai, então, vai abrir o PDF dentro do próprio Mendeley. Aqui vocês podem ver que tem a janelinha do Mendeley, né? Então, agora vai começar a minha batalha sem o mouse aqui. Então, aqui já tem a janela do Mendeley, tá? E ele abre, então, aqui dentro, na versão desktop, o próprio documento que está anexado. Vocês fazem a navegação no documento dentro do leitor do Mendeley. Isso que a gente tinha falado. Então, tem outros programas, outros gerenciadores de referência, como o Zotero, por exemplo. O Zotero utiliza o leitor de PDF que vocês tiverem instalado na máquina de vocês. Ele não vai utilizar ele não tem um leitor nativo, né? Então, aqui, só para familiarizar vocês um pouquinho, né, com a disposição das ferramentas, então, dentro da interface do Mendeley Desktop, aqui as opções de leitura do PDF, né, ficam aqui na parte superior da tela. Aqui, a gente pode abrir vários PDFs ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso estar abrindo vários documentos, eles vão ficar todos aqui, várias abinhas, então, né? E essa aqui é a parte das informações, metadados, também nessa mesma área aqui, ele vai mostrar a parte das notas. Vamos tentar arrastar. Vou conseguir. Tem o meu mouse. Não está funcionando. Então, aqui nessa lateral, ele vai ter essas informações. Aleluia. Vocês podem ver aqui, daí tem os detalhes, que são aquela parte dos metadados desse documento que está sendo apresentado aqui na tela, a área de anotações, e nesse caso aqui, desse arquivo específico, ele vai ter, então, o sumário do documento.
Aqui na versão web, tá? E uma das coisas que a gente ficou sabendo hoje, nessa reunião que nós participamos hoje de manhã, então teve uma. A cada 3 meses do ano tem uma reunião geral, uma apresentação geral do Mendeley para os advisors, tá? E hoje eles apresentaram então algumas novidades. E uma delas é que a partir do mês que vem, essa interface que tem na versão web, ela vai mudar, ela vai deixar de existir essa interface aqui e vai passar a ter exatamente a mesma interface do Mendeley Reference Manager. Então, a gente tem aqui as telas para vocês darem uma olhada como é que vai ficar, mas essa interface aqui, então, ela vai deixar de existir. Então, aqui no Mendeley Web, que é quando vocês abrem a biblioteca de vocês no navegador, tá? Navegador online. Aqui, então, mesma coisa. Parte central aqui fica a minha lista do que tem na minha biblioteca. Se eu clicar aqui, ela vai me mostrar os detalhes sobre aquele documento específico. E se eu clicar mais uma vez ali, ele vai abrir, então, em uma nova aba, o navegador, o leitor de PDF, tá? Então, o leitor de PDF na versão web, ele vai abrir aqui numa nova aba. Ah, meu mouse ressuscitou. Bem simples, é bem similar à versão desktop, tá? É como qualquer leitor que aparece. Aqui na parte de cima fica a área de navegação, que tem as ferramentas para navegar, então, ali no documento. Esse aqui, então, é o leitor de PDF do Reference Manager, que é, como eu coloquei, a nova interface que vai ter o web. Então, vai ficar bastante similar ao que já está no web, né? Até a Annalyn tinha comentado na segunda, quando nós falamos das diferentes versões do Mendeley que tem disponíveis agora para download. E dela falou bem isso, né, que é a cara do Mendeley, já era parecido com o Mendeley Web, agora ele vai ficar, então vai ser essa única versão. Ela é mais clean, então as funcionalidades do Reference Manager vão passar a ficar disponíveis na versão web, tá? Algumas coisas que não tem ainda. Então, aqui, mesma coisa, ele apresenta aqui nessa parte superior a parte de navegação no documento da leitura e todas as coisas que vocês podem fazer para interagir, então, com esse documento. Aqui na lateral, ele vai ter as informações sobre o documento, os metadados, a parte de anotações e o notebook, que é uma ferramenta nova que tem no Reference Manager, que eu vou falar mais para frente, quando a gente chegar na parte de anotações. Na versão mobile, tá? Então, vocês sabem que vocês podem baixar o Mendeley para fazer principalmente essa parte de leituras e anotações no tablet ou mesmo no celular, né? No celular fica mais complicado, a não ser que a pessoa tenha esses celulares um pouco maiores, né? Mas pode baixar no celular, tem uma versão para celular. Então, como é que fica a apresentação no Mendeley, então, em um aplicativo, né? Na versão mobile? Então, ele é um pouquinho diferente. A biblioteca, ela é apresentada assim. Primeiro, ela apresenta todas as pastas. Então, quando a gente clica na pasta, né, no caso, eu quero ver a minha lista de documentos que eu tenho no meu tablet, no caso, que é essa apresentação que eu estou mostrando aqui. Então, eu vou colocar aqui, eu vou clicar no documento que eu quero visualizar, e aí sim, ele não baixa automaticamente. Diferente da versão desktop, por exemplo, e da versão da nuvem, ele não baixa o documento, tá? Ele baixa só as referências, ele só vai baixar o documento para o teu aparelho móvel se tu quiser ler ele mesmo. Por quê? Porque normalmente a gente tem muito menos espaço, né? Então é mais para preservar o espaço mesmo e para economizar o tráfego da rede. Muitas vezes a gente está usando 3G, não está conectado a uma rede Wi-Fi, então para não ficar baixando toda uma biblioteca de 1 giga, vamos dizer, que vocês tenham cada vez que for abrir o aplicativo no celular ou no tablet, então ele só vai baixar aqueles documentos que vocês realmente quiserem ler e todas as anotações que estiverem vinculadas a ele. Então aqui eu vou clicar, por isso que ele tem essa setinha que é diferente, né? Ele não me mostra um ícone aqui do PDF, então ele tem essa setinha, cliquei nesse aqui, que eu quero visualizar, então, no meu tablet, e aí ele vai me mostrar o que eu fiz. Passei ao invés de puxar, tá?
Então, aqui ele apresenta dessa forma. Essa aqui, então, é a apresentação na vertical, tá? Apresentação vertical. Na horizontal, ele fica um pouquinho diferente, tá? Ele é bem responsivo nesse sentido. Ele muda conforme a orientação que o aparelho de vocês estiver. Então, já na orientação horizontal, né, ele me mostra, então, o documento aqui e ele me mostra essa possibilidade de eu ficar enxergando a área de notas e os detalhes, aquela parte dos metadados, tá? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a leitura do texto. Aqui em cima, então, são as opções de interação. Eu quero ficar a tela cheia, sincronizar o documento, fazer pesquisa no documento, tá? Essas são a mesma área de navegação no PDF. Então, aqui a gente fez mais ou menos uma tabelinha, isso aqui é bem interessante até para vocês conhecerem as diferenças entre cada uma das formas, né? O que vocês podem fazer com o PDF dentro do Mendeley, e isso vem a respeito, fala um pouco, né, ou aprofunda um pouco o que nós comentamos ontem, que algumas pessoas perguntaram, eu posso ter outro tipo de documento no Mendeley, por que não, né? Porque é o único tipo de documento que o Mendeley trabalha e permite esse tipo de interação que a gente tem aqui é com o PDF, tá? Então, eu até posso armazenar dentro da minha biblioteca, eu posso ter metadados vinculados a um documento que não for PDF, tá? Eu posso ter de repente eu tenho um artigo que está na versão Word, tá? Eu tenho um artigo que ele está em doc, mas ele é um artigo, aquela é a única versão que eu tenho, tá? Eu posso preencher todos os metadados, mas na hora que eu for interagir com ele dentro do Mendeley, o Mendeley não vai abrir aquele documento. Então, ele não vai permitir que eu faça muitas dessas interações, vamos dizer, tá? Manipulações com o documento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o destaque que a gente chamou, tá? Algumas, como a gente falamos no começo, o Mendeley é todo em inglês, então a gente atribuiu algumas traduções para funcionalidades do Mendeley. Então, o destaque, tá? Que é highlight, que é quando a gente usa o marcador de texto, né? Que deixa aquele coloridinho. Então, destaca visualmente trechos do texto ou áreas do documento. Então, é possível fazer destaque também de quadros, assim, né? Então, marcar partes que tem uma imagem, de repente, daí fazer aquela marcação. O meu vídeo aqui tá ficando super lento, não sei se sou só eu ou se tá assim mesmo. Mas... então, assim, highlight, né? A gente pode também copiar trechos do texto, tá? Selecionar trechos e copiar e colar. Marcador, então, que são as pequenas, né, os post-its que a gente chama, né? Pode criar marcadores e fixar no documento em partes que nos interessam, realmente como a gente faz com o papel, né? Que a gente cola os post-its ali em pedacinhos onde a gente quer marcar ou identificar ou colocar algum lembrete. E as anotações, que são as anotações que a gente faz num caderno, né? A gente faz anotações que seria aquela parte, basicamente, para quem é mais antigo, do fichamento, né? Então, aqui, onde que a gente consegue fazer isso, tá? Na versão, o highlight a gente consegue fazer em todas as versões, tá? Copiar o texto também em todas as versões. Essa parte aqui de stick notes e que são os post-its também, tá? A gente consegue fazer. A única coisa que essa parte de copiar texto, que na versão web a gente só consegue fazer, então, com o Ctrl+C, tá? Tradicional. Então, ele não tem uma opção ali que é copiar texto, como tem nas outras versões, tá? Mas o Ctrl+C funciona muito bem. Alguma dúvida até aqui? Tem, Fale. tem umas perguntinhas aqui, Tá. Daí não necessariamente sobre isso que a gente está falando aqui, mas a Jane está perguntando que ela tem duas contas, uma pessoal e uma institucional. Se é necessário ou não manter as duas contas e se tem como unificar. A questão de manter as duas contas vai depender do teu trabalho, da tua dinâmica, né? Não sei com o que tu trabalha, com o que tu pesquisa,
né? Então, teria que ver a tua necessidade pessoal de ter duas contas, o porquê ter duas contas separadas. Eu não vejo muito porquê, mas depende da tua dinâmica de trabalho. Em relação à unificação, dá para fazer o backup de uma conta e aí importar para outra. Não sei se tem alguma outra forma de unificar duas contas. Não, não tem como unificar duas contas. Então, tu não É, vai unificar duas contas. Tu simplesmente vai pegar toda uma biblioteca e passar para dentro da outra, tá? Eu acho desnecessário porque tu é só uma pessoa e é a mesma pessoa que vai escrever, independente de trabalhar e trabalhar e na vida pessoal lidar com assuntos diferentes. É tu que vai ter que escrever, né, os dois assuntos. Vamos dizer que tu, né, vai escrever coisas de assuntos completamente diferentes, tá? Para públicos completamente diferentes, mas tu ainda vai precisar usar a mesma biblioteca para fazer, porque senão tu tem que ficar logando de uma biblioteca para outra, e é impossível, por exemplo, num mesmo artigo, tu ter referências de duas bibliotecas pessoais diferentes. Então, e também é praticamente impossível que a mesma pessoa não vá fazer, ou, assim, tu vai ter que, ou tu vai começar a ter duplicatas na biblioteca, né? Nas bibliotecas diferentes. Então, é isso, tu exporta a biblioteca e daí ela exporta, na verdade, a exportação, tu exporta todos os resultados de uma, tá? E essa exportação, ela vai ser só dos metadados, ou seja, só das referências, e aí tu realmente baixa todos os documentos, faz um backup da tua biblioteca de todos os documentos. Se tu quiser nos mandar um e-mail, tá? Eu posso verificar, eu já vi isso de instruções mais detalhadas de como fazer importação de documentos de uma biblioteca para outra, tá? Então, por exemplo, quando tu tem uma versão, usa um outro gerenciador e quer passar para o Mendeley, tá? ali no Mendeley Pode Desktop, tu tirar um pode ir em Help, ajuda e criar backup. Daí tu vai fazer o backup da tua biblioteca e aí depois tu escolhe a conta e vai lá e restaurar backup e puxa o arquivinho de volta. isso. Eu acho Post-it que tem mais notas um já pouquinho, vamos tá? falar. Porque isso aí é meio para restaurar a tua biblioteca e daí pode ser que interfira no que tu já tem salvo na tua biblioteca. Então não é uma coisa tão simples assim de fazer, eu acho. Nesse caso, que a pessoa já tem conteúdo em uma e tem conteúdo em outra e tu quer manter os dois. Mais alguma? Tem umas perguntas sobre os post-its e as notas. Ângel, a gente já Ah, vai chegar lá. isso. Agora foi só bem o genérico. Olha as coisas que vocês podem fazer. Agora a gente vai mostrar todas as coisinhas detalhadamente. Tá? Então, só algumas coisas que nós criamos esse slide aqui especificamente por questões, né, que surgiram durante o outro curso que a gente deu, a primeira edição desse curso, né? O leitor nativo de PDF, ele suporta PDF com ou sem OCR. OCR, basicamente, é quando tu consegue selecionar trechos, consegue copiar o texto do PDF, tá? Ou não. Tu vai tentar fazer uma seleção e aí ele tira, parece uma foto de todo o texto, assim, como se fosse uma imagem, porque na verdade esse texto ele não tem OCR. Mas para o Mendeley tanto faz. Vocês podem, sendo um formato PDF, ele abre o documento dentro do leitor nativo. Então, o que a gente falou, assim, né, até dessa outra vez, procurar sempre manter. Por quê? Porque esses PDFs sem OCR, normalmente eles são aqueles arquivos maiores que eu já tinha comentado no primeiro dia, né? E que ocupam espaço desnecessário na biblioteca de vocês, e que ele também não deixa que vocês façam. Fazer destaque no texto, né? Ele não permite, porque ele não interpreta aquela imagem como um texto, né? Então, não dá para fazer as marcações com a caneta, né? Como a gente faria no papel. E tem alguns conversores online que vocês podem usar para tentar, então, melhorar a qualidade desses documentos e transformar eles em PDF com OCR. Na linha, curte, né? Então, Isso aqui, aqui, ó. essa virginiana agora vai tomar conta, tá? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, gente. Isso aqui, assim, ó. Virginiana bibliotecária, né? É uma desgraça.
quando a gente está estudando, quando a gente está fazendo as anotações dentro do documento, existem alguns métodos de organização, né, que utilizam códigos de cores. Né? Então, tu pode ter várias canetas coloridas e usar isso como um recurso visual. Então, tudo que é, né, que tem um referente a datas e fórmulas, eu vou usar verde. Então, vocês podem escolher cores diferentes para para selecionar coisas dentro do texto e organizar depois quando vocês forem retomar aquela leitura. Né? Então, de repente, tudo que eu for traduzir títulos, por assuntos, tá? Vocês podem criar um sistema de organização de cores para utilizar dentro do Mendeley de vocês. Eu fiz isso na minha dissertação e eu achei que fica muito visual. Quando tu tá lendo o documento, tu já vai nas notas, nas cores certas, buscando os conceitos que tu, que tu quer trabalhar naquele momento, né? Uma caneta colorida e vai passar ali no teu documento. Pega uma canetinha e vai fazer as marcações dentro do documento. Então, como é que tu vai fazer isso? Dentro do leitor de PDF, vai selecionar com o mouse, vai estar aqui com. E aí vocês vão clicar aqui para destacar, né, esse trecho. Então, é só selecionar o trecho do texto e fazer esse destaque. E aí aqui, essas opções que abrem, post-it, tá? Esse aqui, ou copiar esse trecho do texto, tá? Então eu passo o cursor do mouse, seleciono, copio e colo dentro do meu editor de texto para fazer uma citação direta, né? Então já vou trabalhando com o texto daqui. Quando tu copia e cola dentro do Word, do Mendeley para o Word, ele não vai jogar a referência junto, gente. É só aquele trecho, aquele aí conforme a leitura. Ou vocês selecionam o texto e aí fazem o destaque, ou vocês vão aqui em cima, ó, no highlight, e seleciona o botãozinho do highlight, e aí depois, na leitura do texto, tu já vai marcando automaticamente. Eu acho mais fácil, tá? Dá para ver aqui. Dá para destacar só o texto, ou para fazer um destaque retangular, para quando vocês têm, por exemplo, gráficos ou figuras maiores, ou, quero selecionar todo um parágrafo, né? Vocês fazem esses quadrados aí de destaque, e aí isso fica muito mais fácil visualmente para vocês navegarem dentro do texto. E aí, como é que vai fazer para mudar as cores? Tu pode escolher a cor antes de fazer a seleção, tá? Então aqui tem o botãozinho do highlight, do lado, tem outras cores de destaque, tá? Mas aqui vocês já tem uma boa, uma variedade de opções. Então dá para colocar, tudo que é verde é destaque, tudo que é azul é tradução, tudo que é rosa é uma dúvida, né? E vão fazendo essas relações entre o botão direito ou esquerdo do mouse e ele, você fez um destaque, tá? Clica em cima e ele vai abrir aqui. A partir disso, tu pode mudar a cor do destaque que tu fez, tá? Copiar esse texto, deletar esse destaque ou adicionar uma nota, tá? Que seria o post-it. Adicionar um post-it, então tu pode fazer a nota ou o post-it ou os dois juntos no mesmo trecho.
clica com o botão esquerdo ou direito, tá? Vai abrir as mesmas funções com uma interfacezinha diferente. Fazer uma anotação, modificar a cor, copiar ou excluir esse trecho destacado. Ah, não, errei, não era isso que eu queria destacar. Vai ali, exclui aquela anotação e ele vai ficar branquinho de novo. Aqui dentro da versão web, o som tá meio. O som não tá muito bom, gente, porque acho que tem muita gente dentro da sala, tá? E aí o MConf tem uma capacidade limitada de usuários, né? E ele não vai ficando, vai perdendo um pouco a qualidade. Se tá muito ruim para assistir aqui, dá para acompanhar pelo Facebook, tá? Ali nas notas compartilhadas tem o link para o Facebook, tá? Aqui dentro da versão web também, então, mesma coisa. Vou fazer. Ó, vou clicar ali no ícone, selecionar para fazer um destaque do texto, para mudar as cores ou para fazer colocar os post-itzinhos. Aqui de novo na versão web, né? Ou você seleciona o texto, ou primeiro tu seleciona para marcar e aí destaca o texto, ou escolhe a parte do texto e aí depois clica lá para fazer essa anotação, para fazer essa marcação. Será marcado na cor default ou a última cor usada, tá? Geralmente ele fica em amarelo, eu acho que o amarelo fica meio fraquinho, não fica muito bom. Ou ele vai marcando sempre na última cor que tu utilizou, tá? E aí tu vai trocando essas cores e fazendo esses destaques dentro do texto. Na versão web também dá para alterar a cor, a área destacada, colocar os post-its, colocar os marcadores, tá? São os mesmos recursos de cores e de post-its, de destaques e de post-its que a gente tem no web e no desktop. E aqui na versão mobile também, tá? Então, mesma coisa, depois que eu baixei o documento para o pro meu equipamento, para o meu celular, eu vou ali, seleciono o texto e aparecem as opções de novo, tá? Mudar a cor, fazer uma anotação, copiar o texto. Ó, só que quando eu faço na versão mobile, a nota fica assim, ó, ela não fica muito clara, ela fica meio perdida no meio do texto. Quando a gente faz na versão desktop, ela fica um quadradinho sólido, né? Aqui ela fica um quadradinho vazado, assim. Então, mas aí dá para pegar isso aqui, arrastar, né, jogar para um cantinho, assim. As opções de destaque vão ficar visíveis no menu. Vocês também podem selecionar outras cores, tá? Mesma coisa, gente. Quem consegue mexer em um, entende a lógica de um, consegue mexer nos outros, tá? O importante é vocês entenderem a lógica de funcionamento dentro dentro da estrutura do Mendeley. Bárbara, falar alguma coisa? Não, não. E aqui agora a nova versão do Reference Manager, tá? Que ele vai trazer mais opções de cores para destaques e marcadores. E ele tem essa opção, essa novidade aqui do notebook, A gente vai falar né? depois ali do notebook, mas Vamos é, é que porque eu coloquei já mais ou menos integrado, assim. É que vai ficar, essa é a cara que vai ter o web, tá? Então, tudo aquilo que a gente mostrou antes ali, aproveitem esse mês, vale até o final do mês. aproveitem esse mês, é porque eles já estão, assim, eles já terminaram essa versão e eles querem se livrar do web, tá? Daquela cara do web. Então, eles vão fazer isso esse mês agora. Eles já falaram assim, no mês que vem já vai estar valendo. Alguém falou ali no chat que já entrou e já tava diferente, assim. Não, eu entrei hoje e não estava diferente. Eu não sei. Alguém falou alguma coisa assim lá no começo, não vi agora. E aí tem Ou eles esperaram essa reunião de hoje de manhã para lançar Ou o próximo. isso! Olha, gente, vamos mudar tudo a partir de agora. Pá, né? A partir Agora que nós já avisamos vocês, a gente vai mudar. Já foi avisado, foi comunicado. Tudo bom? Oi, Márcia, meu amor, tudo bem com você? Acha. E aqui os marcadores, tá? Ou post-its, que o Mendeley chama de note, tá? Mas esse quadradinhozinho aqui do post-it, tá? Não confundir os post-its com as notas. Ah, que tá aqui atrás, tá tapado. Aqui, ó, a Maria Amélia falou que quando abriu já veio com a interface do Reference Manager.
Ah, ó, tá. É, eles, o que, eu vou deixar para falar mais pra frente ali, tá? Vamos deixa pra lá que a gente vai, que daí vai entrar nessa versão nova. A questão do Note aqui, que são os post-its, tá? Esses post-its são maravilhosos, esses post-its são ótimos, porque tu consegue fixar, tipo, fiz um exemplo que eu usei bastante, assim. Esse texto aqui tá em inglês, tá? Vou usar no meu trabalho, mas às vezes durante a leitura tá em outro idioma, fica mais difícil, fica mais demorado para tu fazer essa leitura, né? Então tu vai ali, faz o destaque, cria um post-it e pode colocar ali uma tradução daquilo que tu tá lendo para usar essa tradução lá no teu texto ou para assimilar uma ideia. Esse parágrafo fala sobre tal e tal assunto, melhor relacionar com o texto tal. Utilizar esse trecho dentro da introdução, né? Então façam tipo, notas mentais para você mesmo, quando tu tá lendo alguma coisa em papel e vai escrevendo nos cantos do papel, né? Fazendo suas marcações. A vantagem de usar o Mendeley é que tu consegue levar essa lógica de interação com o documento para o virtual, né? Porque lendo PDF, lendo no computador é muito ruim, porque não tem recursos, né? Tu lê e tu não consegue destacar, tu não consegue voltar para aquilo. E aí, com esses recursos do Mendeley, dos destaques e dos post-its, tu consegue ter uma interação mais amigável, né, com esse documento. Então, seleciona ali a nota, posiciona o mouse onde tu vai querer, clica ali onde tu quer colocar o post-itzinho, e aí vai abrir um espaço, tu vai criar uma nota, tá? E eu fiz uma nota aqui no começo do texto, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Além de mudar as cores dos destaques, eu posso mudar as cores do post-it, tá? Então, só clicar aqui nessa bolinha do cantinho, tá? E aí eu posso alterar as cores dos post-its. Então, eu posso ter as notas de uma cor e o post-it de outra, tá? Eu não precisa seguir a mesma coisa. Então, isso cria até novos padrões de cores para vocês conseguirem se organizar. Aqui na versão web também, tá? Então, clica aqui no botãozinho dos marcadores, dos post-its, tá? Pode selecionar as cores dos marcadores. E aí clica em cima do texto, né? Larga o post-it. Eu não vou falar muito tempo aqui, porque isso aqui vale só até o final do mês, tá? Mas é a mesma lógica. Clica em cima do texto, larga o post-it, escreve o post-it e depois tu consegue acessar essa informação. Aqui de novo da versão Eu web. só vou falar uma coisinha aqui porque do chat ali, tá? Porque Diga. a Maria Amélia, eu perguntei ali, porque eu achei estranho isso que ela falou da versão, e tu não baixou a versão desktop, tá? Tu baixou, se essa interface nova que a gente está mostrando é a interface que tem no programa que tu baixou, então tu baixou o Mendeley Reference Manager, que é o Mendeley novo, tá? Tu não baixou a versão desktop. Porque essa versão, essa interface que a gente está dizendo que vai passar a valer a partir de julho, é a que vai aparecer quando tu está na nuvem, tá? É aquela interface da nuvem que vai desaparecer e vai ficar com essa carinha clean. Se o programa que tu baixou para o teu computador tá com essa carinha clean, então tu baixou o Mendeley Reference Manager, que é a versão nova do Mendeley. Eu culpo o Mendeley por ter escolhido dois nomes tão parecidos. Eu acho que isso é bem complicado. Que isso a gente já falou no primeiro dia, né? Que eles é o substituto do desktop. Eles querem tirar o desktop de linha. Eles estão desde o ano passado tentando, e daí não estão conseguindo. Não conseguiram e não vão conseguir, eles já falaram, hoje ainda eles já falaram, não, isso não vai acontecer. A gente gostaria até o final do ano, mas é pouco provável. Então, realmente vai ser uma coisa para o ano que vem. A diferença, assim, ó, tu pode, a cor do ícone é super diferente, né? É um vermelho mais vivo, só a diferença Ai, esmagadora. isso justifica trocar tudo. E aqui na versão mobile também, tá? Mesma coisa. Seleciona o texto, clica lá no íconezinho, troca a cor do marcador, escreve dentro do post-it, deleta o post-it, muda o post-it de lugar, tá?
Bem tranquilinho isso aqui, gente. Entendendo o funcionamento de um, vocês conseguem fazer em todos. Agora aqui sobre os marcadores, tá? Que são os post-its. Dentro do texto, quando tu clica no texto e larga um post-it, escreve ele, ele vai ficar aqui, ó, um balãozinho cheio da cor que eu escolher para esse balãozinho, tá? Então ele vai ficar, não vai ficar um trecho de texto ali no texto. Vai ficar um balãozinho, e aí quando tu clica em cima, tu vai conseguir abrir essas anotações que tu fez. Aqui dentro da versão web também, ó, fica esse balãozinho cheio. Então vai ficar os balãozinhos dentro do texto. E aqui no Reference Manager também, os balãozinhos dentro do texto e as novas cores. Que linda essa cor, aliás. E as novas cores que ele está trazendo nas atualizações. Essas anotações, esses post-its, é aqui na versão mobile também, que daí fica o post-itzinho fantasma, tá? Eu não acho muito boa essa visualização, acho que esse verde aqui quase não dá para ver, né? Não acho que fica muito legal essa visualização, mas tem outras formas de acessar essas notas, tá? Esses post-its que vocês colocaram. Dentro da versão desktop, então eu tenho ali o meu post-it, tá? Aqui na lateral, eu tinha ali detalhes do documento, e aí a segunda aba que eu tenho é a aba de notas. Então aqui nessa aba de notas, eu consigo visualizar todos os post-its que eu coloquei ao longo do texto. Então eu consigo navegar através desses post-its. De que forma? Esse aqui eu fiz uma anotação no começo do texto, tá? E uma segunda nota lá no final, lá na metade do texto. Quando eu clico na nota, ele vai me levar para a parte do documento que aquele post-it está. Então, tu não precisa ficar correndo o documento procurando onde é que estava aquela anotação que tu fez. Tu vai ali na área de notas, nessa segunda aba aqui, na área de notas privadas, tá? Notas privadas, e aqui vai aparecer os post-its de vocês, os post-its que vocês criaram. E aí, quero voltar lá. Esse aqui tá na página 14. Cliquei nele, o Mendeley levou lá para baixo, tá? Eu quero voltar lá pro começo do texto. Essa nota aqui, clica, o PDF vai lá pro começo do texto de novo. Então, vocês conseguem navegar dentro do texto através das notas, tá? Isso facilita bastante a leitura e torna bem dinâmico essa leitura também. Se quiser trocar a cor dos post-its, dá para vir aqui também na bolinha. Se quiser deletar ele, aqui na lixeira, tá? Bem tranquilinho. Tudo bem até agora, gente? Além das áreas de nota, das anotações privadas, que são os post-its que vocês vão colocar no texto de vocês, tem essa área aqui, ó, nas notas, que são essas notas gerais, tá? Essas anotações aqui, como a gente chamou. Post-it é uma coisa, a marcação é outra. Tu pode fazer só o destaque, só a marcação colorida, e aí com isso associar um post-it, ou fazer só um post-it, ou só uma anotação, ou os dois juntos, tá? O que tu deletar, tu vai deletar só uma coisa. Não necessariamente tu vai deletar toda a marcação. Vocês conseguem pesquisar nessas notas aqui, nas notas gerais, nas anotações. O que está dentro das anotações privadas não é pesquisável dentro do Mendeley. Vocês têm que caminhar dentro do texto. E aí aqui dentro das notas gerais, como elas são pesquisáveis, dá para fazer aqui uma espécie de fichamento, né? Então colocar um resumo desse texto, um mapa mental, relacionar com outros textos, de repente colocar alguma coisa que vai fazer vocês encontrarem de novo aquele documento, tá? Então essas notas gerais são pesquisáveis. Aqui a gente vai mostrar isso mais adiante, mas aqui em cima vocês podem pesquisar para essas notas, tá? Então, o que vocês colocarem aqui, dá para localizar depois sem o documento estar aberto. A gente consegue pesquisar isso sem esse documento estar aberto. Eu lembro que era um documento que falava sobre o descobrimento do Brasil e não sei, sei lá, vocês colocam aqui alguma anotação que vai te fazer
vai se referir a esse texto. Um pequeno resumo, uma pequena resenha, um, um esqueminha para vocês se lembrarem, algumas palavras importantes, talvez. E aqui depois vocês conseguem buscar de novo esse material. Só para a respeito dessa parte das notas, ela é vinculada àquele documento ali onde as notas estão, tá? E aqui na versão web, tá? Então também tem aqui a área de detalhes, né? Que são os metadados do documento, e a área de notas. A área de notas não aparece junto com o leitor do Mendeley Web. Então, tem algumas limitações entre a versão web e a versão desktop. Eu não vou gastar muito aqui a versão web, porque ela vai valer por mais Morreu. 20 dias, 27 dias, né? Então, ok. Deixa assim. E a versão mobile também, tá? Na mobile aparece, era só na web que não aparecia. Não aparece ali. Tudo certo, gente? Tudo bem até agora? A gente vai chegar nas anotações de novo lá na frente. Tá, tem uma pergunta sobre as notas ali, daí eu já vou no Facebook, que eu vi aqui, porque eu estou Jogue, conseguindo. joga. Que a Marta perguntou, então, como faz para exportar as notas com General Notes, tá? Então, elas são exportadas automaticamente, tá? Ela, a princípio, o Mendeley, quando tu, não é exportar, né? Por exemplo, quando tu sincroniza o documento, por isso que a gente falou tanto da sincronização até agora, para sincronizar isso, para sincronizar as marcações, para sincronizar as anotações e para sincronizar as notas gerais, tá? As anotações gerais. A gente chama de anotações porque muitas vezes a gente diz nota, nota são os post-its, né? Então, anotações é o termo geral, assim, para essas anotações gerais que a gente faz no documento, tá? Que é como seria a ficha, tá? Quando a gente fazia um fichamento. Então, é a ficha daquele documento, é onde tu vai colocar, porque é também um local onde tu pode colocar bastante texto corrido. E a vantagem de usar essa parte das notas gerais é justamente isso, que vocês conseguem, então, pesquisar nessas anotações que vocês fizerem. Os post-its não são pesquisáveis, então vocês podem escrever o que quiserem naqueles post-its que não vai. A gente visualiza quando abre o documento, tá? Mas a gente não consegue fazer uma pesquisa. Eu lembro que eu botei um post-it num documento que eu não sei qual é o nome, vou pesquisar aqui, não vai achar. Exatamente como funciona na vida real, né, gente? Se a gente colar um monte de post-it num arquivo de papel, não tem como pesquisar, a não ser catando um por um. Então, a lógica é mais ou menos a mesma, tá? E as anotações, ou fichário, a gente coloca o fichário em outro lugar, e daí aquele fichário é pesquisável, né? Então, é isso. E então essas anotações assim dela, ela automaticamente tem que ser, elas são sincronizadas. Por isso também que a gente falou, muito importante, primeiro vejam as duplicatas, tá? Antes de vocês começarem a fazer anotação em documento, em PDF, verifiquem se vocês não têm aquele documento duplicado, porque isso ele não faz. Então, se eu tiver dois documentos iguais, eu escrevo um pouquinho em um, eu escrevo um pouquinho no outro, quando ele for juntar aqueles documentos e fazer a mesclagem dos documentos, vai dar problema, porque tem nota que vai se perder aí nesse meio. Então, falando ali, vou falar do Reference Manager, então, na linha que quer falar. Tá? Então, assim, as diferenças do Reference Manager e do futuro Mendeley Web, então, tá? De interface que teve aqui. Então, aqui ele tá agora, não tem mais as notas gerais, tá? Então, esse campo que a gente estava falando, que no Mendeley Desktop era o único campo que de notas pesquisáveis, então, né, que tinha, agora ele caiu fora, então, do Mendeley Web. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, o que tem nessa abinha das informações? Ele tem as informações do documento, aqui eu estou lendo um PDF, né? Ele tem as informações do documento e ele tem essa parte de anotações, tá? Que é chamar notes, se chamar annotations, né?
que é onde fica listada aquelas marcações que vocês fazem, que a gente faz. Então, isso aqui é um post-it que eu tenho aqui, ele vai colocar aqui da mesma forma que no desktop apresentava, ele vai apresentar aqui essa lista dos post-its, tá? Então, ele não tem mais a área de anotações gerais, tá? Porém, ele tem, então, uma ferramenta nova, que é o Notebook, que eu falei já no primeiro dia, eu acho, tá? Que é uma nova ferramenta. E o Notebook é uma ferramenta muito boa, ela substitui muito bem, até ela tem mais funcionalidades do que aquela aba de notas gerais. E a diferença dela, então, é que assim, ó, eu posso tanto fazer no caderno, tá? É um caderno que ele fica aberto quando eu estou navegando dentro da minha biblioteca do Mendeley. Então, eu vou entrar em um documento do Mendeley, tá? Opa, as crianças passando correndo aí. Eu vou navegar no meu documento aqui, então eu estou no meu leitor do Mendeley, tá? Estou lendo meu PDF aqui, eu faço as minhas marcações, posso selecionar um trecho do texto, e aí eu vou marcar aqui, eu quero adicionar esse trecho para o notebook, tá? Para o meu caderno. E aí eu posso adicionar numa página, então isso que é o legal, tu pode criar várias páginas do teu caderno, tá? Várias páginas com notas diferentes, tá? Então aqui eu vou colocar, de repente eu estou pesquisando um assunto e daí eu quero pegar esse trecho desse assunto e vou colocar aqui nesse caderno. Daí ele já copia todo o trecho que a gente selecionar, ele copia para o caderno, tá? Para essa página do caderno que eu indico para ele que eu quero colocar. E aí eu consigo fazer, tá? Só que eu carrego esse caderno para qualquer outro documento, tá? Então, essas anotações que a gente coloca no notebook, elas ficam visíveis de qualquer parte da biblioteca, tá? Inclusive, eu consigo acessar só o meu caderno, sem abrir nenhum outro documento do Mendeley. Que daí eu vou utilizar esse ali em cima, sempre na biblioteca do Mendeley, tá? Então, essa aqui é a visualização do Mendeley, do Reference Manager, como é que fica a biblioteca do Reference Manager, tá? Ele é bem, como a gente tinha falado várias vezes, tá? Ele é bem mais clean. Essa aqui é a mesma biblioteca que eu tenho no desktop, tá? Esse aqui é aquele artigo que eu estava abrindo várias vezes ontem, inclusive, que está aqui. Então, se eu clicar na biblioteca, eu, eu estou aqui visualizando a minha biblioteca. Se eu clico no notebook, então ele já abre aqui, ó, o meu notebook e todas as páginas que eu tenho preenchidas. E aqui, então, eu vou acessar anotações que eu fui coletando de vários artigos da biblioteca que eu abri, tá? Ele não fica, a ferramenta Notebook, ela não vai ficar vinculada a um documento só, como era o caso das notas gerais, por isso que eu falei antes ali, quando a Aline estava comentando, né? Então, as notas gerais, elas ficavam vinculadas àquele PDF específico. E o caderno, né, o notebook, ele vai ser da tua biblioteca. Ele é realmente uma ferramenta à parte, assim, e é bem, bem útil para a gente realmente começar a escrever o trabalho, né? Então, é uma boa ferramenta de escrita, de organização do texto, enquanto a gente está fazendo as leituras da biblioteca do Mendeley. Fale, Nali. Tem uma pergunta do Facebook, da Marta Colares. Eu consigo imprimir as notas quando ela imprime de volta o PDF, pelo que eu entendi, vem os post-its, mas não vem as notas gerais. Não vai mesmo. Quando fizer o quê? Ai, quase cheio, tinha fechado tudo aqui. Eu consigo imprimir as notas, né, os post-its, mas não imprime as notas gerais, as anotações. Pelo que eu entendi, quando tu baixa um PDF, vem com os post-itzinhos, mas não vem com as notas gerais. As notas gerais, as anotações que você faz naquele documento não vão sair nessa impressão quando você baixar o arquivo. Eles vão ficar vinculados aos dados do. Tá compartilhando tua tela? Estou tentando, vamos ver. Tá. Oremos. Tá, mas Não vai. pode falar que eu tô te vendo. Talvez ela carregue. Sim, que eu tô com o Mendeley Reference Manager aberto aqui,
só que é óbvio que ele não vai compartilhar a tela que eu pedi para ele compartilhar, né? Porque daí seria muito fácil. Abre ele que ele acho que tá na tela inteira, não? Não. Sim, eu tô na tela inteira, mas eu não tô naquela tela. Brincadeira, né? Por quê? Por quê? Angel, esse notebook é só na versão do Mendeley Reference Manager, que é a versão nova do Mendeley, que é um download diferente do Mendeley Desktop. Exato. É no Reference Manager, é a É versão nova. outro Porém, programinha que baixa. porém, ela vai estar disponível na nova versão Mendeley Web. Entendeu? Então, isso vai passar a fazer parte do Mendeley Web. Então, todo mundo que tem uma conta no Mendeley vai poder usar esse notebook. Essa nova ferramenta vai ficar disponível na versão web. Como que eles vão fazer a integração com o desktop, a versão desktop, não faço ideia. Porque eles não... eu quero só ver o que vai acontecer. Estou pensando assim, o que vai acontecer. Façam backups, por garantia. Das notas. Assim, notas no Mendeley sempre foram meio problemáticas, tá? Não é uma coisa nova, assim, fazer justamente essa sincronização das notas, então de notas se perderem. Sempre teve esse tipo de problema com o Mendeley, tá? Então agora provavelmente vai acontecer alguma coisa meio irregular aí na transição das notas. Realmente, ele não quer abrir o Mendeley, ele não está nem enxergando o Mendeley aqui para eu mostrar, porque eu queria mostrar, então, essa parte, se ele realmente mostra a origem, porque eu estava mexendo hoje e eu também fiquei nessa dúvida, se ele diz de onde eu tirei, né, essa referência, então. Sim! Tá. Então, respondendo a pergunta ali do... Deixa eu ver. Quem é que perguntou aqui? Da Stephanie, tá? Stephanie. Então a Stephanie perguntou aqui no chat se ele me diz de onde eu tirei essa anotação, tá? Quando eu coloco no notebook, porque eu tô lendo um texto, eu seleciono um trecho, copio para dentro do meu caderno, tá? Eu quero esse trecho aqui. Então ele bota todos aqueles trechos, tá? De texto que a gente colocou ali, quando são citações, no caso, porque isso é como se fosse uma citação, né? E aí, quando eu clico em cima daquele trecho, que ele fica com uma configuração, uma visualização diferente, né? Ai, por que não aparece, gente? Daí, quando a gente clica em cima daquele trecho, ele abre o arquivo de onde eu tirei ele. No leitor de PDF. Então, sim, ele mantém esse vínculo mesmo entre documentos diferentes. Tá? Eu consigo saber de onde eu tirei aquele trecho sem ter que eu mesma criar, então, uma citaçãozinha ali para dizer, isso aqui eu tirei de tal lugar. Ele faz essa vinculação. É uma ferramenta muito boa, tá? Então, eu acho que ela vai ter uma funcionalidade melhor até que a parte de área de notas gerais, porque a gente fazia aquilo, a gente usava aquela parte meio como uma gambiarra ali, né? Porque era o único lugar onde dava para escrever texto dentro do Mendeley Desktop. Então, o notebook, ele veio como um upgrade dessa parte de notas, porque as pessoas não estavam usando as notas da forma correta, né? Não. Então, eles criaram essa parte para melhorar um pouco, justamente criar uma funcionalidade para essa ação que as pessoas já faziam, né? Que era de ficar escrevendo anotações ali. Só que a vantagem é que tu pode, então, carregar o caderno, né? Junto com qualquer uma das leituras que tu estiver fazendo, tá? Então, deixa eu passar aqui. Essa parte de anotações, assim, né, uma coisa que a gente mencionamos já um pouquinho ali, mas que a gente queria mencionar com um pouco mais, né, o que acontece? Que é justamente o que já surgiu, né, essa questão já surgiu aí, que é o conflito das informações, tá, dos metadados, principalmente quando a gente tem anotações dos documentos. Então, né, as dicas valiosas, né, antes de começar a fazer anotações, antes de começar a fazer as leituras e marcações, verifiquem se tem duplicatas na biblioteca de vocês,
verifiquem se, mesmo que não apareçam as duplicatas, se os documentos estão com os metadados corretos, porque pode ser que numa varredura ele não apareça como duplicata, né? Para evitar, então, que vocês façam, trabalhem em documento, no mesmo documento, tá? Em documentos, na verdade, em cópias diferentes do mesmo documento e façam anotações diferentes em cada documento, porque na hora de mesclar essas informações, pode dar problema. Informações vão se perder, tá? Porque ele não consegue lidar. A gente sempre acaba tendo que optar por uma ou outra e não juntar todas as informações em um documento só, tá? Isso vai acontecer com as marcações, com os post-its, com as notas gerais. Nalim, volte, porque agora é o teu momento de glória. Ai, como eu amo as tags. A minha vida acadêmica se divide antes e depois das tags. Gente, se tem alguma coisa que é importante vocês levarem desses treinamentos para conseguir usar o Mendeley, arrumem os metadados e verifiquem os duplicatas, tá? Essas duas coisas são super importantes para a biblioteca de vocês ficar mais redondinha e para no final as referências ficarem corretas, tá? Então, o que que são as tags? Tags são etiquetas, tá? Então é como se vocês colocassem etiquetinhas dentro de cada texto. Ao invés de você colocar um documento numa pasta, tu vai colocar um termo associado a ele. Pessoal, pessoal que é bibliotecário, que está assistindo aqui, como a gente fizesse uma indexação de um PDF que a gente tem, tá? E aí depois a gente consegue buscar por esses termos que a gente usou para indexar. Então, aqui na versão desktop, tá? Clica em cima do documento, vai abrir a área dos metadados, tá? Com os detalhes sobre o documento. E aqui embaixo vai ter a área de tags. Essas tags, elas vão vir em branco. Qualquer documento que vocês colocarem vai vir em branco. As tags são pessoais, tá? Então, cada usuário de Mendeley vai criar as suas tags para usar dentro do seu próprio Mendeley. Essas tags são minhas, tá? Eu coloquei aqui, relacionei com esse texto sobre CSL, coloquei CSL e mestrado, tá? Separando por ponto e vírgula, e vou criando essas tags para dentro do documento. Biblioteconomia, biblioteca universitária, a tela parou, não é para ter parado, gente. Se tiver muito ruim a conexão, pode ser pelo excesso de pessoas dentro do MConf. E aí, dentro da versão desktop, aqui nessa areazinha do canto, tá? Onde eu tenho aquelas pastas sobre documentos, aquelas pastas que já vêm do Mendeley, onde eu posso organizar minha informação por pastas. Eu também tenho isso aqui, ó, que é a opção de filtros por tags. Eu tenho filtro por autor, por tags e por nome da publicação, tá? Que é o nome da revista de cada documento. Essas tags fui eu que criei. Ó, tem ó, bibliotecas, biblioteconomia, astrologia, artigo políticas públicas. Super específico, tá? Meio tosco até. Mas são as minhas tags, tá? Ninguém tem acesso a elas. E aí o que acontece? Cada vez que eu clico em cima disso aqui, vai abrir todos os documentos que eu associei com aquela tag. Então, essa primeira parte de colocar os documentos, arrumar os metadados e organizar as tags, no primeiro momento você vai pensar, puxa vida, que inferno, não vou fazer isso, vou perder muito tempo. Só que depois, para localizar o documento, é muito mais fácil, é muito mais rápido, tá? Cuidem quando vocês colocarem as tags, porque ele diferencia maiúsculas e minúsculas, tá? Então, se eu colocar... Eu tinha antes um que era bibliotecas com letra maiúscula e bibliotecas com letra minúscula, ele identificava como duas tags, tá? Daí eu entrei nos documentos, arrumei, e aí fica de uma forma só. Essas tags, ó, cliquei aqui dentro da tag que eu tenho, que é bibliotecários. E aí ele me trouxe, aqui em cima sempre vai mostrar o que que ele está me indicando, o que que eu estou vendo da minha biblioteca. E esses três textos
Eu coloquei a tag bibliotecários. Como assim, se eu digitar automaticamente já salva? Sim, sim. Ele vai buscando as tags que tu já utilizou, tá? Então, por isso, cuida em maiúsculas e minúsculas, né? Tem uns aqui meus, tem uns meus, ó, um com letra minúscula, um com letra maiúscula. Se eu começar a digitar, quero colocar biblioteconomia e começar escrevendo com letra minúscula, ele vai pegar o bibliotecários, tá? Porque biblioteconomia tá com letra maiúscula, tá? Detalhezinhos técnicos, talvez um dia eles melhorem isso, talvez não. Mas a questão é que é mais interessante usar as tags, ó, as tags associadas àquele texto, é bibliotecas universitárias e bibliotecários. Eu acho mais interessante usar as tags do que fazer essa organização em pastas, tá? Porque um mesmo documento, ele pode estar relacionado com mais de um assunto e pode estar em mais de uma pasta, tá? E aí, cada documento tu pode colocar, sei lá, infinitas tags, acho que no máximo 15 tags, talvez, não sei se tem algum limite para isso, não me recordo agora. E aí depois tu consegue localizar esse documento pelas tags associadas, tá? Então ele facilita muito a organização da tua biblioteca, a localização desses documentos. Eu sou fã das tags. Quando tinham falado que as tags iam acabar na versão nova, eu fiquei chateadíssima, né? Mas como é uma coisa que funciona e que a comunidade do Mendeley, né, deve ter se manifestado, as tags serão mantidas. Não fica chateada, Stephanie, as tags serão mantidas na nova versão, tá? Além das tags, eu também posso utilizar um filtro por autores, tá? Como eu falei, ou por nome da publicação. E a vantagem disso, olha, esse aqui tem algum erro de grafia entre os dois, ó. Bom que já mostra na Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Ó, eu tenho um Luiz aqui sem acento e um Luiz com acento. Ele tá me dizendo que são duas pessoas diferentes. O que é bom que ele faça essa diferenciação, né? Mas eu vou lá depois, entro no documento, corrijo, coloco o acento nesse aqui, esse nome desaparece e vai unificar com os dois Jorge e Luiz aqui. As tags vão continuar, gente. As tags não vão embora. Elas iam, mas elas vão continuar, não vão mais embora. Então, se eu clico aqui no nome do autor, ele vai me trazer todos os textos que eu tenho associado com aquele autor. As tags já estão na última versão do Reference Manager, já está aparecendo as tags ali. Então, quem baixar o Reference Manager, ou quem baixou provavelmente essa semana, já está ali. Aqui daí ele vai me mostrar todos os documentos associados a esse autor, né? Então, tá fazendo uma revisão ali de literatura, tá comparando vários autores, quais eram as publicações que eu tenho desse autor? Ele já vai organizando, sabe? A maior vantagem do Mendeley para mim, a questão das citações e referências no editor de texto, acaba sendo a última coisa que tu vai usar lá no final do teu trabalho. Toda essa organização da biblioteca, essa sistematização do conhecimento, colocar cores, colocar anotações, localizar os documentos, usar as tags. Isso facilita muito para tu encontrar os documentos. Se tu tem a tua pasta no computador, tu tem às vezes aqueles arquivos em PDF que tu salva com o nome que baixou da internet, né? Que é IXWP, traço, qualquer coisa, números aleatórios. Tu nunca mais vai encontrar aquilo de novo, porque tu não tem como pesquisar pelas pastas do computador o conteúdo que está ali dentro, né? E aí o Mendeley vai te dar essa organização para tu conseguir construir a tua biblioteca, né? Literalmente é uma biblioteca pessoal, né? O pessoal da biblioteconomia que está vendo pode pensar nas tags como de escritores. Termos livres, né? Não, Termos livres. não Termos tem livres. centauro fez. Não, não, sem tesouro. Termos livres. Na verdade, até, né, vai depender daí da organização de cada um, assim, né? Se é melhor usar, ter um controle desses termos, né? Até pela questão maiúscula, minúsculas, acentos e tal, porque ele vai criando, vai entender que é uma coisa nova. Além das tags, tá? Alguns documentos vão vir aqui com palavras-chave do autor, tá? Embaixo das tags aqui. Eles são termos que já vêm dentro dos metadados, tá? Não são todos os documentos que vão vir com esse aqui. Eles são atribuídos pelo editor, então, pela a revista, o responsável pela publicação
que organizou os metadados do documento, vai atribuir palavras-chave do autor. Vocês podem utilizar, tá? Ou não, e vocês quiserem, podem editar também esses termos, tá? Então, clica ali em cima e vocês conseguem editar esses termos. Dentro do Mendeley, tá? Tá aqui a minha biblioteca bonitinha com seus 300 e sei lá quantos arquivos. Como é que eu vou fazer para encontrar os documentos aqui? Eu tenho a opção das tags, tá? Que vou buscar pelas tags ou pelo nome do autor. Ou aqui em cima, nesse cantinho de pesquisa, vocês conseguem buscar documentos da biblioteca pessoal de vocês. Então, pode colocar termos livres ou pesquisar especificamente por autor, por título, título do artigo, né? Nome da publicação, o ano ou pelas notas, que são as anotações gerais, aquela nota grandona que tem no começo, antes dos post-its. Esses termos são pesquisáveis, né? E isso é uma grande facilidade que tem no Mendeley. Então, selecionei ali autor, Amaral. Cliquei em autor e escrevi o nome Amaral. Aí ele vai me trazer todos os termos relacionados com Amaral. Então, autores, Sueli Angélica do Amaral, Nádia Amaral, Josiane Ramos do Amaral, qualquer Amaral, tá? Então, onde tem Amaral dentro do nome, ele vai me trazer essas informações. Quando você seleciona um campo, tá? Então, ou, deixa eu voltar aqui, ou autor, ou título, nome da publicação, por ano da publicação dá para buscar também, né? Então, tipo, era um documento de 2020, 2019, vocês conseguem buscar pelo ano também. E aí, Só lembrando, eu adoro metadados, né? Isso acontece, né? Todas essas pesquisas aí dependem da qualidade dos documentos dos metadados, tá? isso aqui, isso Ou aqui. do que vocês corrigiram. Então, não adianta um documento estar sem nada, né? Não tem nenhuma informação dos metadados. Não adianta sim, é que tem uma forma de pesquisar no texto do documento, tá? E aí sim vocês vão recuperar algumas coisas se o PDF for um PDF de qualidade e ele tiver OCR, que foi o que eu falei antes ali. Agora, a pesquisa aqui por autor, por exemplo, está pesquisando os metadados. Se vocês não arrumaram os dados do artigo ali, ou do documento, não adianta. Metadados e duplicatas, tá? Se vocês levarem alguma coisa daqui, metadados e duplicatas. Deixa eu trocar os dedos para fazer assim. Quando você seleciona um campo para pesquisa, ele vai buscar só dentro daquele campo específico, tá? Dentro dos campos dos metadados especificamente. Aqui eu fiz uma pesquisa por notas, né? Então, coloquei notas gerais são, e ele abriu o documento que dentro das minhas notas, aquele que eu mostrei lá no começo da apresentação, notas gerais são pesquisáveis, tá? E ele me mostra esse documento aqui. Tranquilo até agora, gente? Ó, o documento aqui mostrando na área de notas, notas gerais são pesquisáveis, é o documento que eu encontrei lá, ok? Eu posso fazer uma pesquisa também por um termo específico, tá? Por um termo aleatório, sem selecionar um campo específico dos metadados. E eu posso pesquisar ou na minha biblioteca geral, que seria aqui em todos os documentos, ou eu posso, se eu utilizo a organização em pastas, seleciono a pasta, tá? Então eu estou aqui na pasta de favoritos. Ele está me mostrando a pasta que eu estou. E aí eu vou pesquisar, seleciono a pasta e vou pesquisar, e ele vai pesquisar apenas dentro dessa pasta. Como eu coloquei só um termo aleatório, não coloquei associado com nenhum campo, ele vai buscar também dentro do PDF, tá? Só que, claro, botei um termo bibliotecas, eu sou bibliotecária, vai aparecer milhares de coisas aqui. Mas ele vai buscar no título, tá? Esse aqui, por exemplo, está no título, esse aqui está associado nas tags, esse aqui está nas palavras-chave do texto, ó, esse aqui está dentro do abstract, do resumo, tá? Então, ele vai buscar em todos os campos dos metadados
ou dentro do PDF também, tá? Posso fazer isso na minha pasta geral, ou eu posso fazer isso nas pastinhas específicas. Eu não gosto muito das pastas, eu prefiro as tags, tá? Mas aí vocês podem fazer essa associação aí para facilitar a pesquisa. Então, aqui mostrando dentro da biblioteca pessoal, né? Um exemplo, eu pesquisei ali por bibliotecas e ele apareceu aqui no título, ou dentro das tags, ou dentro do abstract, tá? Ou dentro do texto mesmo. E aqui mais um exemplo, ó. Esse aqui daí eu peguei um trecho bem específico do texto, só para mostrar para vocês. Ó, isso aqui estava dentro do texto e ele conseguiu localizar. Então, por trechos específicos do PDF, se ele for um PDF pesquisável, tá? Se ele não for um OCR, vocês conseguem buscar também dentro do PDF, tá? Vai, eu não sei, gente. A minha vida se divide em antes e depois do Mendeley, sabe? Eu acho que facilita tanto a vida de pesquisa, pessoas que sofreram tanto com pastas e copiando e colando, salvando os arquivos e, ai, meu Deus, que horror. Ó, aqui eu peguei um Ninguém texto. nunca passou dias fazendo pesquisa no Windows, porque sabia que tinha uma palavra dentro de um PDF que Eu tinha baixado sei, e que a gente não eu lembra sei qual que era o título. E eu tenho baixou com certeza aquele que número horroroso. eu baixei em algum lugar e eu não sei onde tá. E aí tu vai lá e baixa de novo. E aí tu tem dois textos desaparecidos, duplicados, sabe? Então, Ô, Naline, só uma pergunta aqui que tem no chat. diga. Peraí. Aqui nós vamos tirar, preciso colocar a data. Tá, a Josiane está perguntando aqui no Face se para pesquisar pelas notas gerais precisa colocar a nota toda para que o Mendeley localize o documento para ti. Não, não precisa. Se tu fez tu escreveu alguma coisa, tá? No texto da nota geral ali que a Naline está mostrando, que ela mostrou e agora sumiu, mas que ainda não está aparecendo aqui no Face. Por exemplo, ela tinha escrito na nota, ela escreveu, notas gerais são pesquisáveis. Então ela vai lá, pesquisa em Note, né? Bota assim, eu quero pesquisar só nas notas gerais, que é Note o nome do campo, e aí vai colocar aquele texto que ela sabe que escreveu na nota geral, só um trechinho, tá? Claro que se tu tiver mais de uma nota com texto parecido, ele vai recuperar todas as notas que tem aquele textinho, tá? Mas não precisa colocar o texto todo. É a mesma coisa que tu fazer uma pesquisa numa biblioteca ou né? Porque isso é uma biblioteca de PDFs, né, gente? Então, e também a Marta comentou, né, que as tags são keywords pessoais. E sim, de fato, né, as tags na internet, elas são palavras, né, termos livres que a gente diz. É as hashtags. Pensa em tags como as hashtags do documento. Daí na linha só dá para recuperar nota geral. Sim, quando tu seleciona a nota geral ali no campo de pesquisa, ele só recupera texto que estiver escrito dentro do campo nota geral, tá? Até a gente não fala disso aqui, porque isso seria mais um curso de introdução à pesquisa, de como pesquisar, né? Mas assim, quando a gente faz uma pesquisa e ele te permite, assim, campos, né? Uma base de dados ou um software como o Mendeley, ele entende cada local que tu pode colocar informação como um campo, tá? E áreas do documento como campos, tá? Então, ali ele está dizendo, eu vou pesquisar nesse campo aqui. Se não tiver, então, se a Naline tivesse escrito num post-it, notas gerais, somente notas gerais são pesquisáveis, e não tivesse escrito nada no campo de notas, note ali, né, notes, ele não ia recuperar nada. Notes que a gente chama de anotações. Isso. Nós estamos traduzindo, o Mendeley não é traduzido, né, então nós optamos por usar essa terminologia, mas o campo se chama Notes, tá? Tinha mais uma questão aqui no... Ah, sim, que o Pablo perguntou se dava para colocar
que dá para fazer Operadores pesquisa booleanos. usando booleano. Dá, né? Eu lembro de já ter usado, assim, mas nessa do Sim. campus é meio Eu bibliotecário. nunca bibliotecários, né? Ai, que rata que a gente é, meu Deus. Eu nunca usei, porque na verdade tu consegue. Eu acho que funciona tão bem esses filtros aqui já respondendo a pergunta do. O resultado das buscas também ali, Tu vai buscar. resultado. Isso aqui são os campos dos metadados, tá? Autor, autor. Título é o título, tá? O ano é o ano. Então, esses metadados que eles estão sendo buscados. Então, se eu não tenho nenhum PDF associado, ele vai recuperar o registro dos metadados. Não, e tudo que vocês colocarem dentro da biblioteca de vocês, do Mendeley, tá? Então, por exemplo, para aí, Naline, não sai dessa tela, Volta, volta, tá? volta. Não, não, era a tela que tu tava. Volte para outra tela que tu estava, que aparece os resultados aqui, tá? Das Não, notas? não. Era aquela que só. Não, Então é para frente. pode ser. Essa aí, pare. Pare. Bom, aí, Aqui, aí. aqui. Tá. Ah, é que Então, tá com delay a tua imagem. nessa tela, sim, tá com delay horrível. Nessa tela que a Analine tá mostrando, tá? Que é uma pergunta que tem ali, tem quatro. Ela fez uma pesquisa, tá? E recuperou 5 documentos. 5, né? 5, 6. 5 documentos. 5. 4 deles têm PDF, tá? Vocês podem ver o íconezinho ali do PDF. E um deles não tem, tá? Ele é só a referência. Ele recupera mesmo assim, porque mesmo quando a gente só tem a referência, a gente pode fazer anotações, pode usar o campo de notas, tá? A gente pode fazer notas, Notas gerais. escrever notas gerais sobre uma referência que a gente tem. A gente não precisa fazer o texto. Então, naquele caso que a gente tinha comentado, eu vou inserir a referência de um livro que eu só tenho impresso aqui na minha biblioteca pessoal. Eu tenho em casa o livro, ele está impresso, é um livro de literatura. Literatura é mais comum de acontecer isso, de tu não vai colocar o livro ali dentro só para colocar, e tu precisa da referência. Então, eu vou criar uma referência para ele, vou colocar ali, mas vou fazer as minhas anotações ali. Vou colocar assim, esse livro eu vou usar, sei lá, vou fazer meio que o resuminho. Tudo aquilo que eu posso fazer quando eu tenho PDF, eu vou fazer com a minha referência e vou colocar essas informações no campo de notas. É isso que eu disse quando eu falei assim que esse campo de notas ele não foi feito para esse tipo de fichamento, tá? Mas ele é muito usado para fichamento e é por isso que nessa nova versão foi criada uma outra ferramenta para as pessoas fazerem essas anotações mais complexas, né? Então, e é por isso também que na versão desktop ele dá um pouquinho de erro. Às vezes, se a gente escreve demais nele, tu escreve, sei lá, umas duas, o que equivale a umas 2, 3 páginas, tá? 3 laudas, ele pode trancar, ele pode dar problema, porque ele não é um campo feito para essas anotações mais robustas, tá? Mas funciona assim. Então, se eu tiver uma referência sem PDF e eu tiver feito anotações, eu vou poder pesquisar lá e as minhas anotações vão ser recuperadas na pesquisa, como foi o caso aqui dessa pesquisa. Claro, aqui estava a pesquisa por autor, mas se tivesse alguma anotação ali que a Analine tivesse feito, ele ia recuperar mesmo assim. Eu fiz um teste aqui, tentando usar as tags e não, tentando usar as tags, não, desculpa, tentando usar os operadores, usei o end, assim, mas ele não reconhece, eu não achei que ficou muito bom. Se quiser, de repente, usar termos associados, tu pode usar aqui, escolher um autor, tá? Se usar o filtro por autor, aí ele vai listar todos os autores, e aí tu faz a pesquisa Eu, dentro dessa listagem de autores. eu acho que só funciona na pesquisa geral, tá? Eu coloquei 2 termos e ele funcionou mais como um OR do que como um AND, assim. Então, não sei. Mas, enfim, Vamos verificar, amanhã a gente responde, tá? vamos pesquisar, A amanhã a gente resposta traz a resposta. vou botar mais isso. Pois é, Thaís, eu tenho mais documentos aqui, eu testei daí Amaral e Biblioteca, né, para ver se relacionava, e ele trouxe um monte de documentos que tinha ou Amaral ou Biblioteca, tá? Então, funcionou mais como um OR do que como um AND, tá? Não,
Não achei muito legal. Acho que de repente dá para pensar em outras estratégias para associar termos, tá? Mas daí amanhã a gente vai trazer essa. A gente vai fazer a nossa lição de casa, amanhã a gente traz essa resposta para vocês daí. O que mais? Estou aqui nas notas, mostramos as notas. Pesquisa dentro do documento, na biblioteca pessoal. Ele vai mostrar trechos do PDF. Tá, aqui. Não, eu peguei aquele trecho específico do PDF, joguei na pesquisa e ele conseguiu recuperar. Então, ele consegue buscar também especificamente dentro do PDF. Na versão web também tem essa busca de literatura na biblioteca pessoal, tá? Não vou gastar muito aqui na versão web, tá? Mas vai funcionar da mesma forma. Digita o termo geral, ele vai buscar daí o que está associado àquele termo. Na versão mobile, tá? Tem um campinho aqui para pesquisa. Dá para buscar os documentos por título, por tag, por autor, publicação ou abstract. E aí, aqui tem um exemplo de uma pesquisa com o termo public, e aí ele trouxe aqui vários documentos que têm esse termo associado, ou no título, ou nas tags, ou no nome da publicação, ou no resumo do E documento. aquele primeiro, vocês podem ver, como eu abri ele antes, eu tinha aberto ele antes, então aqui ele já mostra um ícone diferente para dizer que esse aqui eu já tenho baixado. Os outros ele só vai baixar se eu de fato quiser utilizar eles no meu. Ele não vai buscar dentro do PDF daí. Ele busca no resumo, porque o resumo está nos metadados, né? Isso, porque tu não tem os PDFs aqui, tá? Então, ele vai buscar em outros campos, nos campos de metadados. Tranquilo, gente? Tudo bem até aí? Tem uma pergunta do Face aqui. Josiane perguntando qual a diferença entre título e nome da publicação. Título é o título específico do artigo, nome da publicação é o nome da revista. É o nome do periódico a qual aquele artigo está associado. Ou se é o capítulo de livro, é o nome do livro, não o nome o título do capítulo. Isso. Aqui agora a gente entra em outro campo de pesquisa, tá? Então, aqui a gente vai pesquisar dentro da biblioteca pessoal, da nossa biblioteca pessoal, e aqui nesse cantinho, perto das pastas, tem uma pesquisa dentro da rede Mendeley, tá? Então, dá para pesquisar. O Mendeley é também uma fonte de informação para pesquisa, tá? É isso que a gente quer mostrar agora. Além dos documentos que vocês têm, além das bases de dados que dá para pesquisar, vocês conseguem pesquisar dentro de outros documentos da rede Mendeley que outros usuários do Mendeley têm associados à sua biblioteca. Ele só vai buscar documentos de outras bibliotecas pessoais e ele não vai buscar os PDFs das pessoas. Ele vai só te indicar, olha, existe essa referência, um outro usuário de Mendeley tem essa referência. E aí, se tu quiser, tu puxa essa referência para ti, mas ele não vai dar o PDF, tá? Mas é uma fonte de informação, gente, né? Dependendo do ponto que vocês estão da pesquisa, nós já esgotei o portal da CAPES, já esgotei o Web of Science, já não sei mais da onde tirar um documento que eu preciso, dá uma olhada aqui dentro da rede Mendeley, porque outros pesquisadores, a rede Mendeley é usada no mundo inteiro, né? Então, tem publicações de todos os lugares do mundo aqui que talvez vocês não teriam acesso em outras bases de dados. Aí você faz uma pesquisa, tá? Dá para usar aqui, ó. Sim, aí dá para usar, ele permite que faça, Aí eu tipo, aproximando selecione em mais de óculos. um campo, mais de uma palavra, e por isso até que eu falei antes, né, que dava para usar, porque eu sei que nesse campo aí a gente consegue usar alguns operadores, tá? Ou pelo menos fazer uma truncagem, porque se a gente colocar uma palavra só, vem assim um monte de coisa. Ele pesquisa ao vivo, tá? Faz uma pesquisa. Claro, tem que estar conectado à internet para fazer essa pesquisa. Mas ela é mais demorada. Então ali eu fiz, né, uma seleção. Vocês podem ver que ele não me mostra nenhum PDF. Porém, se tiver PDF disponível, ele for de acesso aberto, eu consigo baixar.
já daqui mesmo dessa pesquisa. Então, é bem. Então, aqui ele diz, ó, ele dá todas as informações. Ele fala ali, ó, salvar a referência significa que eu vou baixar a referência para minha biblioteca, tá? Ele está dizendo que essa referência não consta na minha biblioteca. Eu fiz essa pesquisa e eu não tenho essa referência. Se eu quiser, eu salvo ela. E aqui ele diz, então, onde que está essa referência? Que ela tá, ele só para leitura, tá? Porque ele tá num grupo que não está disponível para eu baixar o arquivo. Mas se tiver disponível, ele vai aparecer aqui, então, você gostaria de baixar este documento? Até hoje eu não consegui nenhuma pesquisa que aparecesse isso, tá? Também não. Mas o modelo que tem do Mendeley tem essa informação aí. Mas às vezes quando tu tá pesquisando, tu descobrir que existe uma referência, né, já é tipo, uau, é um novo caminho aqui. Já, né, uma esperança. Agora Sim, talvez encontrei a informação que eu precisava. Existe essa referência? Aí, gente, aí vai na biblioteca, é, aí vai atrás. Olha, você sabe que ele existe. Agora tu vai atrás desse documento. sim, para Aí mim é bem isso mesmo. Se eu acho a referência, eu consigo, né? Claro, eu sou bibliotecária, né? Mas aqui eu tenho superpoderes. Mas se eu acho a referência, eu consigo o artigo, não importa. E quem não é bibliotecário pode contar com a biblioteca da sua instituição, onde certamente tem, Tem né, outro. profissionais muito simpáticos, muito solícitos, que adoram fazer isso. Eu adoro quando vem, tipo, eu não encontro esse material. Ai, adoro, vou catar lá no inferno esse documento onde é que ele tá. Acho muito divertido, assim, um caça ao tesouro. Sim, isso aqui eu Ai, coloquei porque foi duas coisas, uma pergunta que teve, né? Agora eu não lembro quando, que perguntava assim, quando pesquisa na rede Mendeley, está pesquisando, ele sabe o que tem na minha biblioteca, ou essa pesquisa é pública? E sim, até hoje ela sempre foi, e ela não te dizia nada se, né, estava ali, mas ela não dá nenhuma informação sobre quem é. Agora, na nova versão do Mendeley Desktop, eles adicionaram essa opção aqui. Eu não sei se não, na versão, mentira, na versão do Reference Manager, tá? Na minha versão do desktop não tem essa informação ainda, pode ser que quem baixou o novo já tenha aparecido esse campinho aqui, ó. Então aqui ele está dizendo justamente, ó, tu pode escolher se tu quer compartilhar essa referência ou não no catálogo do Mendeley, tá? Mas até hoje, então, né, continua aquela informação que a gente tinha antes. As referências elas ficavam todas disponíveis, né, para pesquisa no catálogo da Rede Mendeley, mas de forma anônima. Então, eles não coletavam informação a quem é que tem esse artigo aqui. E sim eram informações mais quantitativas. Tem 50 bibliotecas, 50 pessoas, usuários da Rede Mendeley têm esse artigo, mas não quem é, e continua sendo assim. A diferença é que agora a gente pode dizer, eu não quero que as minhas referências apareçam, estou pesquisando uma coisa super secreta, não vou compartilhar com ninguém essa informação. Vocês têm a opção agora de marcar esses documentos, então, dessa forma, tá? Que é para não compartilhar Big Data, né, com medo. O que mais que a gente tem aqui? Estamos nos encaminhando, né, Naline, para o final. A outra forma de fazer pesquisa, então, na rede Mendeley é através do Mendeley Web, tá? Que é ali que vocês vão entrar nessa parte aqui no feed, tá? Quando vocês entram na biblioteca de vocês no web, quem já entrou, né? Então, aqui a gente tem como fazer várias pesquisas. A gente pode pesquisar, então, por papers, tá? E aqui a gente já vai recuperar as informações. Então, se fizer a pesquisa, ele vai mostrar. A gente tem aqui a abinha de pesquisa, tá? Aquela lupinha tradicional de pesquisa. E aqui é só colocar, então, o assunto da mesma forma que a gente faz dentro da biblioteca. E da mesma forma também os resultados são apresentados e com a informação ali, ó. Eu quero essa pesquisa aqui, tá? Então, nesse caso, eu fiz uma pesquisa aqui que recuperou vários documentos. E aqui que ele começa a apresentar, ó, informações sobre estatísticas, vamos dizer, sobre esses documentos, tá? Que estão todos presentes em alguma biblioteca de usuários do Mendeley Lab. Então, aqui ele está dizendo, ó, tem 24 leitores, tá? Aqui, ó, 28 leitores. E aqui ele permite, ó, adicionar a minha biblioteca e aqui conseguir o arquivo na íntegra, tá?
o que que ele vai fazer? Se eu clicar ali, ele vai me redirecionar para o local onde esse arquivo está publicado. Pode ser que seja o interessante disso é justamente para tu descobrir onde é que está ou como tu vai conseguir, porque aqui a gente vai clicar e vai ser direcionado às vezes para uma revista que é paga, mas pode ser uma revista que a instituição que a gente trabalha ou está vinculado tem acesso, então eu tenho como conseguir esse artigo, tá? O primeiro passo é pegar a referência realmente e clicar aqui para descobrir se a gente pode conseguir, tá? Então aqui ele dá o caminho do texto completo sempre. Em alguns casos, se for de acesso aberto, a gente já consegue aqui mesmo recuperar a informação. Acho que isso aqui, dessa parte de pesquisa, assim, da rede Mendeley, era isso, tá? Que a gente tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui uma outra, porque a última coisa realmente que a gente tem para falar agora é sobre um outro campo de leitura relacionada, que também é uma funcionalidade ali da pesquisa, tá? Que é para encontrar mais documentos, que daí é dessa parte do Mendeley como uma base de dados, vamos dizer, para a gente também procurar referências para pesquisa. Então, quando a gente. É bem legal isso, eu gosto bastante. Então, vamos dizer que eu estou tendo dificuldade para achar documentos, tá, de um determinado assunto, mas eu tenho um ou dois artigos que tratam daquele tema. Então, eu posso selecionar dentro da minha biblioteca esses artigos, tá, e marcar eles como artigos relacionados, tá? Então, eu tenho a opção aqui, eu vou clicar com o botão direito, no meu caso aqui, marque como documentos relacionados, tá? Ou eu vou marcar aqui, ou tem um íconezinho aqui em cima, tá? Esse íconezinho aqui, que é para marcar como relacionados, tá? E aí eu tenho como pesquisar, então, na rede Mendeley, outros documentos relacionados àquele assunto ali, tá? Então eu tenho essas duas opções. Eu posso vincular artigos na minha biblioteca como sendo documentos do mesmo assunto, né, que tratam do mesmo assunto, e eu posso, então, pesquisar por outros documentos com essas mesmas características na rede Mendeley. Tá? E aqui, da mesma forma, ele vai me mostrar aqui, então, a lista de documentos relacionados àquele assunto ali que eu coloquei. Deixa eu diminuir aqui. O bom é que isso aumenta as possibilidades de pesquisa, né? Sim, eu acho que era isso. Achei que era esse mesmo. Então, assim, não sei se vocês têm mais alguma dúvida desses assuntos, assim, que a gente falou. Amanhã a gente vai falar sobre a parte, né, que é o coração do gerenciador de referências, que é justamente a parte da edição das citações e referências. Então, a gente vai... é um dia pesado para todos. Mas eu acho que até que tá ok. A gente tá Sim, mais sim, ou tá. menos 1 hora e meia de treinamento. Pessoal, coloquei aqui no chat o formulário de avaliação, tá? A gente vai colocar também lá na transmissão do Face. Por favor, preencham, né? Coloquem as dúvidas de vocês, o que a gente pode melhorar e tal. Façam a lição de casa, né? Então, tentem usar um pouco dos recursos que a gente mostra cada dia, para no dia seguinte a gente poder esclarecer as dúvidas que surgirem, né? Porque quando a gente está na teoria aqui, tudo funciona, tudo é muito simples, tudo é muito fácil, tudo está muito claro, mas daí quando a gente começa a mexer, começam a surgir as dúvidas, tá? Sim, uma coisa, a respeito que eu vi agora nas minhas anotações, alguém falou alguém perguntou da sincronização automática, né? Então, o novo Mendeley, que é o Reference Manager, ele faz sincronização automática. Ele fica sincronizando, é um saco, inclusive, tá? Eu vou dizer que eu não curti a sincronização automática, porque eu não gosto de programas que ficam fazendo coisas sozinhos e me E aí atrapalhando. fica demorando para abrir, porque tá ali sincronizando, e a Então, biblioteca quando tá muito grande, ele aí eu demora botava para na sincronizar, é um saco. print lá da tela e ele começava a sincronizar sozinho. Mas tem, então, a sincronização automática, não precisa mais lembrar
tá? E ele fica, assim como a versão web já faz atualmente, agora a nova versão do Mendeley já está programada para fazer sincronização automática. Eu, como só tô usando o desktop, tô sendo bem relapsa, na verdade, não tô sincronizando. É, É, a, sobre o Watch Folder, se eu tirar um documento do Watch Folder, ele desaparece do Mendeley. Se eu sim, apagar do Mendeley, ele some do Watch Folder? não. Não, Então, eu fiz assim, ó, ele faz tempo, volta. pode ser que tenha Se eu apagar mudado. do Watch Folder, ele volta. Eu usei o Watchfolder em 2018, tá? Então eu sincronizei com uma pasta que eu tinha justamente para isso, porque daí eu baixava as coisas, jogava na pasta e a vantagem da Watchfolder é que ele joga para dentro do Mendeley sozinho, tá? Então é super legal. Só que daí eu tinha colocado aquela pasta no meu desktop, eu estava num momento, né, maricondo, tentando limpar a minha meu desktop. Tudo que não te faz feliz, tu vai descartar e E aí tu aí apagou a eu pasta inteira só do Mendeley. tirei a pasta do desktop e Ela não movi te ela faz para feliz. dentro para outro lugar. E aí o que que aconteceu? Quando abro eu o Mendeley, lindo, maravilhoso, as referências não desapareceram, mas os documentos que estavam vinculados, sim. Então ele não deleta a referência, ele deleta só o arquivo. Isso em 2018. Eu não fiz nenhum teste agora recentemente, mas eu vou testar isso e tá aí também mais uma pergunta para amanhã, tá? Para ver se ele de fato, se ele ainda deleta só o documento, se ele deleta toda, tá? Ah, foi um saco. Ainda bem que era pouca coisa, né? Eu estava no meio, assim, então já eram coisas mais recentes que eu tinha feito. Eu tinha feito aquela pasta especificamente para ficar como watch folder, tá? Agora, se vocês fizerem uma watch folder com 250 documentos, e daí basta mover, vocês não precisam nem deletar a pasta. Se mover a pasta de lugar, morre as conexões. Porque daí tu tem que ir lá de novo no Mendeley e mostrar um novo lugar que aquela pasta tá. É, Tá? Eu vou encerrar a nossa gravação.